Isto em Balneário Camboriú, um fio de alta tensão estourou na Avenida Atlântica, causando transtornos aos moradores. A equipe do Balanço Geral está na cidade. Vou conversar ao vivo com a Isabela Dota para saber detalhes do que aconteceu. E gerou muita repercussão, hein? Boa tarde, Isa. Boa tarde, Caleb. Isso mesmo. Estou bem na frente do local do prédio em que aconteceu tudo isso e que os moradores registraram. Isso aconteceu na sexta-feira por volta das 9 horas da noite e ainda tem gente trabalhando aqui no local para reparar esses estragos. Esse rompimento, ele fez com que cerca de 10 mil unidades ficassem sem energia elétrica por cerca de 1 hora. Segundo a Celesc, a causa ainda não foi identificada, mas isso se trata de um evento tido por eles como incomum. A situação trouxe ainda mais transtorno porque o fio caiu no asfalto exatamente em cima da tampa de acesso ao registro de água, que é usado pela Emasa para consertos. O fio energizado derreteu a tampa, o asfalto e também os canos de distribuição de água, causando aí um enorme vazamento. Segundo a empresa municipal de água e saneamento, assim que o vazamento foi identificado, o registro foi fechado e equipes foram mobilizadas para o conserto, que foi concluído perto das 3 horas da manhã. Já no sábado, a pavimentação danificada pela fiação precisou ser colocada. E olha só, a gente pode ver que são aqueles paralelepípedos que estão substituindo o asfalto por enquanto. Caleb, eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado. As imagens, então, ao vivo de Balneário Camboriú, da Avenida Atlântica, mostrando isso aí. Olha o que aconteceu, né? Os canos acabaram sendo derretendo em razão da energia, né? Da força da energia, e depois a imagem já identificou. Fogo também, os vídeos foram distribuídos aí através e compartilhados através da internet. Por sorte, ninguém se feriu e esta é a melhor informação. Os reparos acontecem agora e o Balanço Geral na cobertura do que acontece aqui na região. E ainda sobre fiação, você já deve ter percebido, especialmente em locais com muitos comércios, né? Postes de energia com aqueles cabos soltos ou aparentemente sobrecarregados. Às vezes, são tantos que a situação gera insegurança. Na última semana, por causa desse tipo de problema, um poste pegou fogo na Praia Brava, em Itajaí. E a Celesc diz que está tomando medidas para diminuir os casos. Era fim de tarde quando o poste de energia elétrica pegou fogo. Foi um susto para quem passava pela Avenida Oswaldo Reis, na Praia Brava, em Itajaí. E um problema para quem trabalhava neste edifício comercial, que ficou sem energia e também sem comunicação, como sinal de internet e telefone. O incidente teria ocorrido por causa da grande quantidade de cabos que estavam próximos, segundo a Celesc. Uma faísca e o contato com o material dos cabos, que é plástico, pode ter ocasionado incêndio. A situação, apesar de assustar, é bem comum. Quando encontra um cabo assim, irregular, a Celesc segue um procedimento. Primeiro, identifica e notifica a empresa, que tem um prazo de 30 dias para resolver a situação. Se isso não acontecer, daí a companhia, seja de telefonia ou de TV a cabo, é multada. A Celesc é a responsável pelos postes e faz um contrato com as empresas de comunicação, como de telefone e internet, para que elas coloquem os cabos nesses postes. Mas isso também depende de uma série de critérios estabelecidos pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. O projeto é aprovado e a empresa pode colocar a linha de cabos. O problema é que muitas vezes as companhias colocam esses cabos em locais sem permissão ou não retiram a fiação antiga. Por isso, observamos essa situação aqui, praticamente em todas as cidades. A Celesc diz que tenta, aos poucos, diminuir o número de casos. São mais de 40 empresas que têm contratos na região. E as multas por descumprimento das notificações já chegam a 4 milhões de reais. Então a gente vem trabalhando, vem tentando diminuir, mas é um trabalho difícil, é um trabalho que ele é feito aí, um trabalho meio de formiguinha, mas ele vem acontecendo. A gente acredita que a médio prazo a gente tem uma rede aí bem mais limpa e bem mais bonita aí para todo mundo. Uma situação que resolveria o problema seria a fiação subterrânea, o que caberia às prefeituras, só que é um investimento alto. Estávamos fazendo uma licitação para rebaixamento dessa rede de abastecimento de energia elétrica na área central do município e suspendemos a licitação em função do grande aumento que teve no orçamento. E, no entanto, encontramos um meio termo.
Essa parte da fiação, da comunicação, de internet, de telefonia, nós vamos fazer subterrânea. E a parte de rede segue aérea, né? Nessas nossas obras no centro da cidade, que em breve devemos estar iniciando, como é a reurbanização ali da Marcos Conder, da Contorno Sul, da Cônigo Tomás Fontes. Isso aí, além disso, gerar uma poluição visual muito grande para os municípios. Balneário Camboriú, depois de tantas denúncias, manifestações, reivindicações, a COSIP, em união com a Celesc, através do trabalho realizado pelo Tony Fausto Freiner e toda a sua equipe, fizeram toda a fiscalização de algumas ruas da cidade. Olha, mais de 7 quilômetros de fio, mais de 7 quilômetros de fios de empresas que estavam utilizando os postes da Celesc de forma irregular. Você sabia que as empresas de telefonia pagam pela utilização por poste à Celesc? E aí vem empresas que instalam sem efetivar esse pagamento, sem ter contrato com a Celesc e geram vários danos com esse emaranhado de fios que você acompanha nas cidades. Balneário Camboriú já está fazendo sua parte. Itajaí tem que dar um passo à frente para também fiscalizar. De quem a responsabilidade da fiscalização é da Celesc. Mas, em união com o município, a situação pode ser intensificada para evitar situações como essa. Olha só, gente, quantos fios. Que coisa feia isso para o município. Realmente alguma coisa tem que ser feito.